querendo divulgar questões relacionadas à subjetividade do trabalho, como que o trabalho afeta a subjetividade desses trabalhadores, eu lancei o Diálogos Contemporâneos sobre o Trabalho. E eu disse isso para elas, que foi inspirado nesse grupo de estudos. A princípio, foi um evento presencial. E aí, a cada 2 meses, eu convidava um profissional para falar sobre um tema que tivesse relacionado com esse meu propósito, que era estudar, né, o tema subjetividade e saúde mental do trabalhador, no contexto do trabalho. E também eram temas que geralmente eu via que não eram discutidos dentro das organizações, como se fosse um tabu discutir aqueles temas, como a própria saúde mental. Né? Em 2019, quando eu falava em saúde mental e trabalho, tinha até colegas psicólogas que diziam, eu ouvi isso com todas as letras, saúde não é uma questão do trabalhador. Desculpa, saúde do trabalhador, não, do colaborador, não é nem trabalhador, do colaborador é uma questão dele, não é uma questão da empresa. Isso em 2019. Olha o quanto que mudou, né? Pressionado pela pandemia, as empresas tiveram que mudar, tiveram que trazer para a pauta. Muitas já tinham, muitas não, algumas já tinham isso na pauta, mas a grande maioria teve que trazer saúde mental e trabalho, a saúde do trabalhador, o bem-estar, a qualidade de vida para a pauta estratégica delas. E aí, então, eram encontros a cada 2 meses em que eu trazia profissionais que já tinham uma autoridade, que eu conhecia o trabalho, que eu conhecia a qualidade do conteúdo, para discutir um determinado tema. Era presencial, eu abria, né, convidava as pessoas se inscreviam, era gratuito, e aí as pessoas, né, elas iam discutindo depois esse tema, né, o profissional apresentava, depois discutia, mas quem coordenava era eu, quem organizava o evento, eu fazia num coworking, depois eu comecei a cobrar um valor mais simbólico também, acho que era R$ 15 que eu cobrava, imagina, né, para ficar 2 horas discutindo com um professor doutor, com uma profissional que era diretora de RH, enfim, era bem simbólico mesmo. Então, era uma estratégia que eu utilizei, né, e com isso eu fui aos poucos, né, construindo esse lugar de alguém que estuda, que pesquisa, que dá consultoria em saúde mental e trabalho, que vai falar sobre subjetividade, porque até então eu trabalhava com mais voltada em treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Tem uma questão aqui que eu já respondo essa questão. Veja, por isso que é importante você ter clareza, assim, de quais são os temas que estão permeando ali, e quais são os temas que estão afetando, né, o trabalhador, essa relação trabalhador e trabalho. Porque não é uma questão apenas de modismo. Existe a questão de modismo, né, que aqui estão perguntando, será que as organizações, esse tema saúde mental está no auge ou não está mais no auge, só foi durante a pandemia? Bom, se você não está no LinkedIn, quem fez a pergunta, eu estou respondendo para essa pessoa, mas talvez eu responda para outra. Se você não está no LinkedIn, eu sugiro que você tenha um perfil no LinkedIn. Porque lá no LinkedIn, aqui no LinkedIn, que a gente também está no LinkedIn, a gente consegue ver o quanto que as organizações, e também veja em revistas, em jornais virtuais, revistas virtuais, você começa a ver o quanto que o tema saúde mental, bem-estar, qualidade de vida estão na pauta das organizações. Se você é psicóloga e não percebeu isso, está achando que isso só foi durante a pandemia, eu sugiro que você se antene, vai lá, se inscreva no LinkedIn, faça leituras de revistas, de jornais, né, que estão mostrando isso o tempo todo.
Inclusive, no LinkedIn é muito comum aparecer vagas onde as empresas estão contratando profissionais, coordenadores de, por exemplo, coordenador de bem-estar. Isso faz o quê? 10 dias eu vi uma vaga como essa. E isso está cada vez mais frequente no LinkedIn. Então, quando você se propõe a trabalhar com organizações, quando você se propõe como psicóloga a trabalhar no mundo do trabalho, é importante que você se conecte a algumas redes sociais, se conecte, né, acompanhe algumas edições que, mesmo que não sejam edições científicas, eu não vou citar aqui, né, para não falar nomes, mas, por exemplo, tem algumas revistas que não são científicas, que as reportagens são reportagens que, às vezes, do ponto de vista científico, de consistência, deixam um pouco a desejar. Mas são revistas que vão dizendo para você o que o mundo do trabalho está discutindo. O que a área de gestão de pessoas, de saúde do trabalhador, de saúde ocupacional, de segurança ocupacional, o que eles estão discutindo? O que está no radar dessas empresas, dessas áreas, né? E isso é importante para você enquanto consultora, senão você fica alienada. E aí você vai ter dificuldade, inclusive, de se inserir nesse mercado e, inclusive, também de propor serviços, alternativas que ajudem as empresas a solucionarem as suas dores. Porque as dores das empresas são dores dos trabalhadores. A empresa, a entidade, né, PJ, ela só está refletindo aquilo que está acontecendo com os trabalhadores. O meu foco são os trabalhadores, mas para eu poder atingir os trabalhadores, eu vou junto às empresas, ajudar os profissionais de gestão de pessoas. Então, por exemplo, uma forma de dar visibilidade é você organizar eventos na tua cidade. Dá trabalho? Dá trabalho, como tudo dá trabalho, quando você se propõe a fazer bem feito, a ter consistência, a ter sustentabilidade na tua carreira. São 21 anos de carreira como consultora, e isso é algo que eu sempre fiz na minha carreira, mesmo quando eu era gestora, né, de empreender, de criar alternativas, de criar oportunidades, de ir lá e fazer, organizar. Se não tem, eu vou e crio. Só que eu vejo às vezes, algumas colegas assim, quando eu falo, eu vou te ensinar a faturar 15 mil por mês trabalhando com consultoria para empresas. E daí, quando eu começo a falar, olha, não vai ser do dia para a noite que você vai ganhar 15 mil reais, você vai precisar construir os alicerces que suportem esse faturamento de 15 mil reais. Então, talvez isso leve 6 meses, leve 1 ano, ou 2 anos, mas você tem que começar agora. Aí eu vejo, às vezes, na expressão de algumas colegas, preguiça. Sabe aquela coisa assim, ai, vai dar um trabalho, né? Bom, então tá, então fique ganhando 20 reais a hora na clínica, atendendo online, e se matando de trabalhar, trabalhando 8, 10 horas por dia. Se tá bom para você, tudo bem, com todo o respeito que eu tenho ao seu trabalho.